Bom dia, alunos. Hoje nós teremos uma aula com alguns exercícios de revisão para a nossa prova, ok? No sistema linfático humano circula um líquido incolor semelhante ao sangue, mas que não apresenta hemácias, plaquetas nem monócitos, denominado linfa. Algumas das funções da linfa em nosso organismo são: 1. Reintegrar ao sangue as proteínas que eventualmente tenham saído dos capilares. 2. Devolver à circulação o excesso de líquidos das células e tecidos num processo contínuo. 3. Evitar a coagulação sanguínea. 4. Defender o organismo por meio de linfócitos armazenados nos linfonodos. E 5. Transportar nutrientes e hormônios para os tecidos ou órgãos do corpo. Está correto apenas o que se afirma em? Bem, a resposta é a letra A. 1. Sim. Uma das funções da linfa é reintegrar ao sangue as proteínas que eventualmente tenham saído dos capilares. Também o número 2 está correto. Devolver à circulação o excesso de líquido das células e tecidos num processo contínuo. E a 4 também está certo. Defender o organismo por meio de linfócitos armazenados nos linfonodos. Portanto, a resposta letra A. 1, 2 e 4. Antes de alcançar a corrente sanguínea, a linfa passa no interior de estruturas que atuam removendo material estranho que pode causar algum dano ao organismo. Essa estrutura recebe o nome de linfonodos. Os linfonodos são estruturas que funcionam como verdadeiros coadores, vamos dizer assim, do sistema linfático. Retiram da linfa micro-organismos e impurezas e também células estranhas. Então, a resposta é a letra C, linfonodos. 3 órgãos estão intimamente relacionados com o sistema linfático. Marque a alternativa que indica corretamente quais são esses órgãos. Os órgãos do sistema linfático são o baço, que é um órgão cuja função é filtrar o sangue e remover glóbulos vermelhos lesionados e também produzir e armazenar células do sistema imune, isso é, glóbulos brancos. Os linfonodos, como eu falei na questão anterior, são estruturas que atuam removendo material estranho do organismo e que pode lhe causar algum dano. E, por fim, o timo, que está relacionado na produção e na maturação de linfócitos T. Os linfócitos T se desenvolvem no timo e, em seguida, migram para os linfonodos. Então, a resposta é a letra C, baço, linfonodos e timo. No sistema imune, algumas células de defesa, ao terem contato com o antígeno, diferenciam-se em células de memória. Isso faz com que, bem, as células de memória produzidas durante a imunidade secundária têm a função de defender rapidamente o organismo quando de uma segunda invasão por um antígeno. Essa resposta é do tipo adquirida ou adaptativa. As células de memória ficam no nosso organismo para uma necessidade. O tempo em que as células de memória ficam no nosso corpo é que é uma grande dúvida, por exemplo, no caso da Covid. Dependendo do tipo de antígeno, as células de memória ficam mais ou menos tempo no nosso organismo. Portanto, a resposta é a letra C. A resposta secundária seja mais rápida. Marque a alternativa que indica corretamente uma situação em que os soros devem ser utilizados. Bem, os soros são feitos a partir de antígenos diversos, que são injetados no cavalo e assim induzem a produção de anticorpos específicos. Nesse caso, então, são usados em tratamentos rápidos contra toxinas de animais peçonhentos, como cobras, aranhas e também escorpiões, por exemplo. E também alguns micro-organismos, como o causador do tétano, que é a bactéria Clostridium tetani. Portanto, a resposta é a letra D. Garantia de tratamento rápido contra toxinas de animais peçonhentos e também micro-organismos. O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas indicadas pelos números 1, 2 e 3 na figura a seguir. Bem, o número 1 é o brônquio, que é um prolongamento da traqueia, que se divide em 2 estruturas que penetram cada um em um pulmão.
O número 2 representa os bronquíolos, que formam a chamada árvore brônquica, que se ramifica dentro dos pulmões. E o número 3 representa os alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose, isto é, a passagem de oxigênio do alvéolo, o oxigênio que estava na atmosfera, né, para o sangue, e a passagem de gás carbônico que estava no sangue para o alvéolo. Então a resposta é a letra D. 1, brônquio, 2, bronquíolo, 3, alvéolo, no caso, alvéolos pulmonares. A figura abaixo mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório. Observe a figura e marque a alternativa que indica corretamente o nome desta parte do sistema respiratório e os processos que nela ocorrem. Bem, essa figura representa os alvéolos pulmonares, que são estruturas presentes nos bronquíolos e onde acontece a hematose, isso é, o sangue que era venoso se transforma em sangue arterial, porque o oxigênio presente no ar atmosférico, que agora entrou nos pulmões e está nos alvéolos pulmonares, vai passar para o sangue. E o gás carbônico que estava no sangue, que chega aos alvéolos, vai passar para os alvéolos pulmonares e será expirado. Portanto, a resposta é a letra A. A figura representa... A resposta é a letra C. A figura representa os alvéolos pulmonares, local onde ocorre o processo de hematose, ou seja, a passagem de gás oxigênio para o sangue e de gás carbônico do sangue para os pulmões. Portanto, esse xizinho está no lugar errado. A resposta é a letra C. Sabemos que o ato de respirar é composto pelos movimentos de inspiração e expiração que coordenam a entrada e a saída de ar das vias respiratórias. Marque a alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais com o diafragma no momento da inspiração. Então, a resposta é a letra D. Músculos intercostais e o diafragma contraem. Tanto a inspiração como a expiração são consequentes dos movimentos do diafragma e dos músculos intercostais. Durante a inspiração, os músculos se contraem, com isso o volume da caixa torácica aumenta, aí a pressão interna diminui e o ar pode entrar. Então a resposta é a letra D. Tanto os músculos intercostais como o diafragma se contraem. O caminho que o ar percorre até chegar aos alvéolos é constituído por... Bem, nós devemos sempre respirar pelo nariz, porque aí o ar é aquecido, umedecido e filtrado. Aí o caminho do ar está explícito na letra B. Cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. O controle da frequência respiratória humana é feita pelo pontinhos, baseado na taxa de pontinhos sanguíneo, que é transportado principalmente na forma de pontinhos. Vamos preencher. O bulbo é um órgão do sistema nervoso responsável pelo controle dos movimentos respiratórios, que é baseado na taxa de gás carbônico no sangue, que é transportado na forma de bicarbonato. A maior parte do gás carbônico proveniente do metabolismo celular reage com a água no interior das hemácias e forma o ácido carbônico, H2CO3-. E este rapidamente se dissocia em íons H+, e íon bicarbonato, HCO3-. Essa reação é catalisada pela enzima anidrase carbônica. Os íons H+ se associam a moléculas de hemoglobina e os íons HCO3- saem das hemácias e vão para o plasma, aonde eles contribuem para controlar a acidez do sangue. Portanto, a resposta é a letra C. O controle da frequência respiratória humana é feito pelo bulbo, baseado na taxa de gás carbônico sanguíneo, que é transportado principalmente na forma de bicarbonato. Resposta letra C. Considere as listas a seguir referentes às estruturas e funções do sistema excretor humano. 1. Néfron. 2. Bexiga. 3. Uretra. 4. Ureter. A. A condução de urina para o meio externo. B. Produção de urina. C. Armazenamento de urina. E D. Condução de urina até o órgão armazenador. Assinale a alternativa que associa corretamente cada estrutura à sua função. Bem, o néfron é a unidade filtradora do rim, então ele é responsável pela produção de urina.
A bexiga é o órgão que armazena a urina até a micção, o ato de eliminar a urina. A uretra conduz a urina para o meio externo e os ureteres conduzem a urina dos rins até a bexiga. Então a resposta é a letra B. 1B, 2C, 3A, 4D. Sabemos que os rins são os órgãos responsáveis pela filtração do sangue e pela formação da urina. Analise atentamente as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome das estruturas funcionais dos rins. Bem, como eu falei na questão anterior, resposta: néfrons, que são as unidades filtradoras do sangue, né? Ela é responsável pela formação da urina, portanto a resposta é a letra C. Sobre o sistema urinário, também conhecido como sistema excretor, marque a alternativa incorreta. Bem, fazem parte do sistema urinário ou excretor os rins, número 2, também em número de 2, também 2 ureteres e uma bexiga e uma uretra. Então a resposta é a letra A, que está incorreta, pois os rins realmente são o local onde se forma a urina. Os ureteres conduzem a urina dos rins até a bexiga, que apresenta o papel de armazenar a urina até a micção, e a uretra garante que a urina seja levada para fora do corpo. Portanto, está errado a letra A. O sistema urinário é formado por 2 rins, claro. 2 uretras? Não, uma uretra só. E uma bexiga e um ureter? Não, 2 ureteres. Portanto, a letra A está errada. Na figura a seguir está esquematizada a unidade fisiológica do sistema excretor de um mamífero. É um néfron. O número 1 é representado pela cápsula de Bowman, também chamada de cápsula renal, que é a estrutura que coleta substâncias que extravasam do glomérulo renal. O número 2 é o túbulo renal, onde a água, sais, glicose e aminoácidos são reabsorvidos. O número 3 é a alça néfrica, também chamada de alça de Henle, onde a maior parte da água é reabsorvida. E o número 4 representa o túbulo coletor, por onde a urina é eliminada do néfron para os cálices menores, depois para os cálices maiores e depois para as pirâmides renais. Então, a resposta é a letra B. Cápsula de Bowman, tubo renal, alça de Henle e tubo coletor. Bem, alunos, espero que vocês tenham aproveitado bem esta pequena aula de revisão e desejo a todos uma boa prova. Até a próxima aula.